É dessa forma que nós hoje iniciamos o Espírito de Mulher. Nós vamos falar de um tema bastante importante, um tema que nós estamos fazendo, na verdade, hoje uma programação especial sobre vibrações para o Dia de Finados. E nós vamos falar um tema apropriado a essa comemoração, a essa homenagem ao Dia dos Mortos. Mas nós queremos dar primeiro as boas-vindas a você, que já nos acompanha através da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio. E a alegria de estar com você. E também da alegria de estar aqui com as nossas queridas super meninas poderosas, que nós já denominamos essas meninas de super poderosas, que hoje estamos aqui, eu, Guiomar Santana, eu, Marizilda Neto, lógico, com Guiomar Santana, e Raquel Bachega, é difícil o nome dela. Mesmo. E a partir de agora também faz parte da equipe do Espírito de Mulher, então é a nossa nova integrante dessa equipe. Nossa nova aquisição, né? Aquisição, né, Guiomar? Estaremos sem juntos. apego nenhum, mas nossa nova aquisição. Bem-vinda, Raquel. Muito obrigada. Nós vamos estar juntos algumas vezes, não é mesmo, Exatamente, meninas? é uma alegria estar com você aqui. Nossa, a alegria é toda minha, que agradeço a oportunidade de estar com vocês, com você aí, né? Contribuindo de alguma forma, né, com os temas super poderosos, né, fabulosos do programa Espírito de Mulher. Eu acho que a gente precisa dar uma leveza, porque a gente às vezes fala de temas bastante importantes, densos, então a gente precisa dar uma leveza nessa temática, nessas temáticas para aliviar um pouco, não é mesmo? Exatamente, até porque hoje a pergunta que nós deixamos no ar para você que está acompanhando o programa Espírito de Mulher desta quinta, 1º de novembro é: como você está lidando com a morte do seu ente querido? A gente não vai falar perda porque nós entendemos que não é uma perda, a morte do corpo físico, mas sabemos que a vida continua. Mas queremos entender como você está lidando com isso. Daqui a pouquinho vai estar aqui no meu lugar, eu já estou deixando minha energia aqui no bem para recebê-la, Deusa Samu. Ela vai participar no segundo bloco para falar a respeito do luto, né, Isilda? Então, ela teve um probleminha aí com o trânsito, a chuva, né? Chuva, São Paulo. E não conseguiu chegar, mas ela está chegando. Tá. Então, nós vamos começar o tema, né? Porque nós vamos falar um pouquinho de luto, nós vamos falar do significado da morte, do processo de luto, e como a deusa, ela tem esse trabalho, então, mas a gente vai começando. E depois ela tira as dúvidas, se é que a gente deixou alguma dúvida, não é mesmo? Exatamente. Podemos convidar as pessoas a participar? Isso. Olha, o WhatsApp, para você participar conosco, é o 0 operadora 11 996 43 3827. 0 operadora 11 996 43 3827. A Margarete Papinella está lá administrando as mensagens, mandando aqui para nós. Você pode mandar também a sua mensagem pelo Facebook, não é, Isilda? facebook.com/TV Mundo Maior. Você participa conosco, faz o seu comentário, tira a sua dúvida, nos ajuda a fazer esse tema, que é um tema interessante. Todo ano a gente fala desse tema, porque é o tempo em que nós comemoramos, ainda aqueles que têm a necessidade de estar próximo do seu ente querido, lá no cemitério, porque eles acham que estão próximos do ente querido. Então a gente fala sobre esse tema porque é um tema interessante. E ao mesmo tempo consolando aqueles que estão numa situação mais de apego, de desespero, de desequilíbrio, não é mesmo, Raquel? Sem dúvida. Uma coisa que você disse, achei muito legal logo no comecinho, é a necessidade da gente transformar temas que a princípio são pesados no mais leve possível. Isso. Quando a gente consegue entender a importância dessa leveza, né, Guiomar, a gente tem até mais qualidade de vida. Sim. Porque, tradicionalmente, a morte, na nossa cultura, principalmente, é algo por natureza pesado. Foi nos passado aquele peso da dor. Se a gente comparar com o Oriente, por assim dizer, né, algumas culturas, elas têm outra visão, né, dessa passagem. E a gente também tem muito a aprender com isso também, né? Como transformar esses pesares em algo não fácil, mas menos difícil. Possível, né? E ao alcance do nosso coração, né? Sem sofrer tanto, sem se devastar tanto por dentro. Pois é porque o Oriente comemora o retorno à vida verdadeira, que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. Nós estamos aqui de passagem, né? Nós somos, como diz a Guiomar, né, Guiomar? Nós somos um espírito encarnado num corpo, né? Exatamente. Não somos um corpo. Exato. Somos espíritos passando por uma experiência humana, né? Essa é uma frase que nós temos aí dentro da literatura espírita que eu acho que
é bem a nossa realidade. Então, todos nós, enquanto espíritos, temos sim a possibilidade, nesta nossa experiência que vivenciamos aqui todos os dias, buscar, até neste período, amanhã, dia de finados, a programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV, hoje e amanhã, especial, vibrando por aqueles que estão aí, de repente, passando por um momento da morte de algum parente, da morte do corpo físico, como entendemos, mas que possamos levar aí algumas palavras de consolo. É o nosso objetivo hoje aqui no Espírito de Mulher. Pois é, mas eu vou pedir um tempinho para vocês, para a gente dar um recado interessante que nós combinamos aqui, não é mesmo, Guilmar? Nós estamos pretendendo que vocês participem muito mais do programa, né, que seja uma participação mais efetiva. O que nós queremos e gostaríamos que vocês nos atendessem? Que vocês nos escrevessem para contar um pouquinho de como vocês se engajaram na doutrina espírita, como que você se identificou com a doutrina espírita, por que você se voltou para a doutrina espírita, qual é a sua história, qual é o motivo que te levou a conhecer a doutrina espírita. Uma história breve, mas uma história que dê para a gente comentar e fazer uma análise acerca dessa história que você vai nos contar. E toda quinta ou toda última quinta-feira do mês, a gente vai trazer essa história que você nos conta. E ao final do ano, ou de tempos em tempos, a gente vai tentar trazer você, ou trazer você num vídeo, você na voz, para participar conosco do programa. Vai ser uma coisa bastante interessante, que eu acho... Eu quando assistia a televisão e que não participava, eu dizia assim, por que eles não levam as pessoas ao programa? Não precisa toda semana, mas de vez em quando trazer alguém para ser uma história real, uma história verdadeira, não só uma história contada, né? Então eu acho que isso vai ser interessante. E nós aproveitamos essa data em que as pessoas estão mais fragilizadas, estão mais emotivas, né? Para elas se conscientizarem da importância que tem a sua participação junto a nós. E de que forma você pode participar? Acredito que pelo WhatsApp mesmo, né? O nosso WhatsApp, que é o 996433827. Você coloca lá no início, História para o Espírito de Mulher, para que nós possamos já encaminhar essa mensagem. Pode ser um vídeo, uma gravação objetiva, rápida, para que a gente possa sentir ali naquelas palavras ou no seu olhar, de que forma você chegou até a doutrina espírita. Nós sabemos, né, Raquel, que muitos chegam pela dor, muitos pelo amor, não é? Sim. Então, nós queremos trazer essa sua experiência e compartilhar com as outras pessoas. Muito importante, não é? E criar um processo de identificação e mostrar para vocês que estão aí que nós somos vocês aí do outro lado, quando a gente está na vida, né? Uma coisa que é muito engraçada. Às vezes as pessoas, ouvintes mesmo da rádio, né? Do Alvorada, nossa, mas é você mesmo? Às vezes consegue o telefone e fala com a gente por um outro motivo. Sim, sou eu. Vem tomar um cafezinho qualquer dia com a gente, mas pelo puro prazer de trocar informações, sentir as pessoas. Não somos melhores, não somos piores, somos todos exatamente iguais. Né? E isso vai ser um abraço gostoso, né? Que a gente vai poder dar e fazer essa pessoa se sentir a parte do programa. Isso é muito legal. As pessoas que estão aqui próximas, São Paulo, Guarulhos, enfim, que podem estar aqui conosco, até podem vir estar aqui conosco, né? Agora, aqueles que não podem, que moram distante, manda o vídeo, manda a cartinha, ou então um áudio, né, Guilmar? Sim. Que vai ser muito bem-vindo, a gente vai ficar muito feliz com essa participação de vocês e vocês vão colaborar para um mundo melhor, porque quando a gente conta das nossas dificuldades e como nós superamos, nós colaboramos para que outras pessoas também o façam. Possam se encaminhar pelo mesmo exemplo, é isso aí. Bom, vamos falar... é a novidade de hoje. É a novidade, muito bom. Ó, menina nova, poderosa nova. Nova integrante na equipe. Semana que vem, talvez, ou daqui uma semana tenha outra. Sim, a gente está formando uma equipe muito legal. Isso. Bom, vamos falar um pouquinho, então, o que é a morte, né? O que o Espiritismo nos fala da morte, né? Qual que é o significado da morte para o Espiritismo, né? Há muito o que dizer, né? Mas, tornando uma explicação mais simples possível, né? A gente vê muito que a explicação que a morte não existe, né? E que, na verdade, não é um ponto na vida, é uma vírgula, que a história continua para o retorno da verdadeira vida, né? Então, a morte, nós falamos desencarne, né? No Espiritismo, nós até preferimos usar esse termo,
para dizer que realmente é só uma passagem, né, de uma vida para outra nesse sentido. Então é muito importante a gente, até pela palavra, né, entender como passagem, é muito melhor entender como passagem, que é o que nós cremos, o que verdadeiramente existe, do que um ponto final, né, Guilmar? Exatamente. A morte, considerada de forma isolada, ela acaba com o processo. Né? Para muitas pessoas, o que deve ser triste, imagina a dor de quem pensa assim. Nossa, né, nunca de que mais, né? morreu, acabou. Para mim era desesperador imaginar isso, né, de pessoas a quem nós gostamos, nós amamos, né? Como o Espiritismo ajudou nesse sentido a entender que é uma vírgula e não um ponto final. Foi fundamental. Você sabe que eu lembro uma vez assistindo o programa do Clodovil, olha que ele já está lá no plano espiritual. E ele também foi definir a morte. Ele definiu, achei de uma forma muito interessante. Ele disse assim, para mim a morte é dobrar a esquina. Você sabe que a pessoa continua, mas você não a vê. Delícia. Olha, é um conceito também bastante consolador. Sim. Porque ela continua, quando ela dobra a esquina, que você não a vê mais, mas você sabe que ela continua. seguindo. Sim. Continua seguindo. Maravilha. Que definição oportuna, Oportuna. né? E, como você disse, consoladora. Consoladora, porque você não perde o contato. E nós sabemos que, através dos sonhos, através dos pensamentos, nós conseguimos manter esse contato. São tantas as provas, né? É. Hoje é difícil. O exercício da fé a gente sabe que é treino. Acreditar que a reencarnação existe nos propósitos da doutrina, é treino, é exercício de fé. Mas se nós observarmos em nós os sinais de que o além existe, por assim dizer, o outro lado existe, nós temos muito mais provas do que dúvidas. Sim. Com certeza. Verdade. Certamente. Né? Então é muito legal isso. Por observação a gente sente sonhos, como você falou. Quantas vezes nós visitamos e somos visitados? Pois é. Maravilha. Né? É interessante. Nós vamos daqui a pouquinho fazer o nosso intervalo. Eu já vou deixar meu carinho, meu beijo, minha vibração amorosa, porque vai chegar daqui a pouquinho Deusa Samu para fazer parte deste bate-papo aqui com a Maria Isilda e com a Raquel, para falar a respeito do luto, que é legítimo, nós todos sabemos, mas que também existem formas aí de lidarmos com esse sentimento, com essa situação na nossa vida. Estamos no especial Vibrações pelo Dia de Finados aqui no programa Espírito de Mulher, né, Isilda? Pois é, nós vamos a um breve intervalo e já já nós voltamos. Até já. Olá, eu sou o Hildo Rosa, dos programas Café com Cristo e Manhã Boa Nova. E eu vim aqui te trazer um recado. Sabia que você pode mandar um recadinho para ser lido ao vivo durante a nossa programação? Para isso, basta você curtir as páginas da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior no Facebook. Por lá, você acompanha a nossa transmissão ao vivo, além de acessar muito conteúdo espírita. Não perca tempo. Acesse facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, clique em curtir e assista de onde você estiver. Curta também as páginas do Facebook da TV Mundo Maior em facebook.com/TV Mundo Maior. Faça um post com a hashtag Eu Curto a TV Mundo Maior ou a hashtag Eu Curto a RBN, que eu vou ler o seu recadinho e lhe responder no programa Manhã Boa Nova. Estou esperando a sua curtida. Essa calça já me fez muito feliz. Esse vestido eu ganhei foi do Luiz. Aquela blusa de outros festivais Porque não doa para quem precisa mais. não servem mais em mim. Mas com certeza para outros serve sim. E é por isso que eu vou doar. Meus bons momentos quero compartilhar. Sempre que eu posso eu ajudo. Se a roupa é boa, levo pro mercado. Compartilhe você também os seus bons momentos. Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as casas André Luiz. Sempre que eu posso, eu ajudo. Se a roupa é boa, Levo pro mercado. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce,
o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henri Sous. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança a Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Estamos de volta, Espírito de Mulher. Hoje nós estamos falando sobre essa coisa do processo da morte, o processo do luto, o que é o luto. E nós queremos saber, né, como que você lida com essa situação, como lidar com a morte de um ente querido, como você faz isso. E agora nós temos o prazer e a alegria de apresentar a poderosa que chegou agora, porque aqui nós somos meninas poderosas, viu, Deusa? Oba! Deusa Samu, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada. A gente entende que tem dificuldades para chegar, né? Sim, gente, que correria, que loucura, um trânsito, véspera de feriado. Pois né? Véspera do Dia dos Mortos, que estão mais vivos do que nunca. Não é? É isso mesmo. Oi, você que está aí, boa tarde, tudo de bom, um beijo grande. E ninguém morre, tá? Vamos lá. Pois é. O que é o luto, Deusa? A gente estava esperando você para falar isso. A gente não se atreve, nós não nos atrevemos a falar de luto para deixar para você contar para nós o que é isso. Né? Então, luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Certo. Qualquer perda. Toda vez que você está vivendo uma perda, qualquer perda, hoje a gente vai falar de morte, tá bom? Mas qualquer perda implica um luto. E esse luto você vai levar, teoricamente, um ano. Já ia eu diminuir para um mês. Né? Será que tem alguém que consegue em um mês? Pois é. Um ano, você tem um ano teórico para elaborar. Mas é teórico, porque o luto é seu. Sim. Né? Cada um é... Então, eu repito muito para o paciente, para as pessoas que estão lidando com alguém que está enlutado, eu repito muito isso. Olha, é um ano, mas é um ano teórico. O luto é seu. Qualquer perda. Perdeu um cachorro, se separou, mudou de cidade, terminou um relacionamento. Semana passada eu estava conversando com uma mulher e ela estava me contando do luto do filho. E aí eu pensei que o menino tinha morrido, né? Tinha desencarnado. E aí ela disse assim, não, o luto do meu filho é que até 16 anos ele era saudável. E aí a partir dos 16 ele desenvolveu uma doença psiquiátrica que ela não sabe ainda, não foi exatamente diagnosticado, parece que é esquizofrenia. Então, ela disse que o filho dela, do jeito que ele era, não é mais. Então, ela está no luto do filho, como ele era. Eu falei, gente, que legal, olha que interessante, né? Porque eu também vou aprendendo, né? Eu posso me mexer aqui, né, gente? Ela tem que se adaptar à nova etapa. Nova realidade. Então, ela fica com saudade, né? Ela vive as fases do luto com o filho que está aí, né? Mas aí, por exemplo... Quando a gente não vai voltar, vai falar da perda, do final do luto, mas só nesse caso. Como que é o final desse luto nesse caso, por exemplo? Ela vai aceitar, a partir do momento que ela aceita a nova condição do filho, é que acabou o luto? É isso? Sim. A gente não fala final do luto, né? A gente fala fase da aceitação, né? Porque eu vou falar das fases, se você for me perguntar. Lógico. E aí, olha eu mexendo na pauta. Não, mas é isso mesmo. Então, assim,
A gente não fala acabou o luto, a gente fala na fase da aceitação, né? E a gente fala em administração do luto, né? É como uma doença, como é que fala? Aquela que é constante. Crônica. Crônica. É como uma doença crônica, que você vai só trabalhando, só controlando, é isso? Olha, nunca ninguém abordou desse jeito, né? Eu não sei se doença crônica, porque luto não é doença. Não é luto é um doença. processo que você vai vivenciar para aprender a administrar um revés, não é? Você está vivendo um revés. Você está sendo desafiada por aquela contingência, né? E aquela contingência envolve uma perda, qualquer perda. E aí, se você está vivendo aquela perda, você vai entrar no processo de luto, que envolve aí as fases. Certo. Quais são as fases? A primeira é a da barganha, quando você percebe que vai morrer, porque todo mundo que vai morrer sabe, né? Todo mundo que vai morrer sabe. Não é um saber consciente, entendeu? A pessoa acorda e fala, bom, daqui a 2 dias... Não, não é assim. Mas é um saber inconsciente, é como se estivesse pairando, né? A gente sabe. Então, a gente barganha, né? E também a gente pode saber conscientemente, porque o médico fala. Sim. Hoje em dia, os médicos não poupam mais, né? E, aliás, graças a Deus, porque quando você poupa, você está subestimando a pessoa, né? Então, você entra numa fase de barganha, você começa a barganhar com a divindade. Se eu não morrer, eu paro de comer chocolate. Se eu não morrer, eu paro de fumar. Se eu não morrer, eu abro um orfanato. Isso em relação a si ou em relação aos parentes que passam por esse tipo de... Em relação a si, se você estiver próximo da morte. E quem está cuidando também vivencia... Pode vivenciar essa fase da barganha. Pode, porque aí você não quer que a pessoa morra, aí você entra numa de barganhar também com a divindade, né? Se minha mãe não morrer, eu faço isso. Se meu pai não morrer, eu faço isso, né? Interessante, ó, tem uma menina aqui que fala assim, meu luto não passa da vida que tive. Como Como assim? é isso? Meu luto não passa Meu da luto vida não que passa tive. da vida que tive. Ou seja, ela continua em luto Então ela está em constante. luto prolongado. Ela falou assim, E aí eu ela perdi precisa de todos os ajuda. meus sonhos. Então, ela precisa de ajuda para elaborar esse luto. Porque ela está num luto que a gente chama de prolongado. Então, deixa eu só falar Fala das as fases, fases, isso. porque aí depois, se der tempo, você me pergunta dos tipos de luto, né? Que aí eu falo do luto dela, né? Não sei porque que eu estou apontando para cá, mas tudo bem. O luto dela. A gente espera que não seja para já, Não, pelo dela, menos, da é moça que está inevitável. A gente quer moratórias, moratórias para luto, né? Então, a segunda fase é a fase da surpresa. Nossa, estava aqui, eu falei com a pessoa, É verdade. cadê ela? E essa fase da surpresa não tem a ver com o tipo de morte, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas isso é quando morre de repente, não sei o que, não. Não tem a ver com o tipo de morte. A fase da surpresa, ela tem a ver com esse seu sentimento de não saber lidar, de impotência com essa parte irreversível do luto. Por exemplo, um amigo nosso disse assim, nossa, eu passei o dia com a minha mãe, ela estava bem, uma senhora idosa, 90 e poucos anos. Nossa, era semana do Dia das Mães, fui com ela ao shopping, nós almoçamos e comprei presente. Ela estava feliz, ela disse que nunca esteve tão feliz, no dia seguinte ela acordou morta. É isso. Ela não acordou, ela estava morta. Mas é isso. Ela amanheceu morta. É sim. isso. É isso, mas é mais que isso. Mais que isso ainda. É isso e é o sentimento de impotência diante da parte que você não consegue reverter. Por exemplo, estava aqui e não está. Entendeu? Cadê fulano? Então, assim, não tem a ver com tempo e nem tem a ver com o tipo de morte. Porque muitas vezes eu atendo viúvas que estão esperando o marido. Né? Ela se pega de repente esperando, mas aí, gente, ele não vem, né? Mães que ficam esperando os filhos voltar da escola, sabe? Aí, mas ele não vai voltar, sabe assim? Às vezes você, perde alguém, já aconteceu isso, de repente pegar o telefone e ligar
Sim, E assim, exatamente. não, Exatamente. 1 mês, 2 meses. E aí é a surpresa. E aí, opa, aquele Sim. baque não Sim. está mais aqui, é isso, então... Sim, eu estou atendendo um moço que a mãe dele faleceu e ele era filho único. E aí todo dia ele chegava no trabalho e ligava para a mãe dele. Então era como se fosse um ritual, né? Aí ele falou, Deus vai fazer 1 ano agora e ele chega, senta, tal, guarda as coisas, não sei o quê, abre o notebook, aí vai pro telefone. Aí ele diz que toda vez que ele vai, ele, ai meu Deus, mas minha mãe não tá aí, entendeu? Então é a fase da surpresa. A terceira fase é a fase da revolta, né? Então você fica se perguntando, por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por que que não foi o filho da vizinha que não vale nada? Por que que não foi aquele povo lá de Brasília? Por que que não foi, entende? O bandido, né? Normal, Sim. normal. Você está lidando com esses questionamentos e você fica de mal de Deus, Sim. né? A pessoa fala, ai gente, mas eu sou tão legal, eu sou do bem, eu só faço bem, ajudo todo mundo, não sei o quê, vou na igreja. E como que pode? Como que Deus fez isso, né? Então a pessoa fica de mal, dá um tempo com Deus. É legal você que está aí em casa e que de repente se sente culpado de sentir a revolta, não se sinta, viu? Valide a fase do luto que você está, vivencie o seu luto, coloque para fora essa revolta falando, xingando, pega uma almofada, que a gente chama de desvio simbólico. Estou falando rápido porque o tempo urge, tá? E eu queria falar um monte de coisa. Sim, Eu sim. vinha pensando, ai, como que eu vou condensar? Mas assim, desvio simbólico, o que que significa isso? Você pega uma almofada, esmurra a almofada, xinga, grita, para você extravasar essa energia da revolta, do sentimento de impotência. Porque se você não extravasar, você vai ficar doentinho. Luto que não é elaborado se torna É isso que eu ia doença. te perguntar, porque Sim. você falou que é uma administração, né? Sim, se então, torna se não doença. administrado, vira, Vai somatiza em algum somatizar, lugar. vai. Patológico. E eu ia Vai. até, aproveitando essa fase da raiva, né, da Da revolta, por assim dizer, né, que a gente atribui culpa a Deus, e que é importante a gente validar, esperar respeitar a dor do outro no momento do outro. Especialmente para nós que somos espíritas e que muitas vezes há muitas pessoas que querem converter a pessoa, principalmente naquele momento. É pecado, né, se revoltar contra Deus, é pecado você falar assim. Sim. Olha, É por isso você que eu chega uso pra pessoa, muito uma frase de Emmanuel. Emmanuel diz, se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então Exatamente. essa postura de reaja, Tenho até um exemplo para trazer rapidamente, se me permitir, por gentileza. É assim, o Chico, né, naquele trabalho de ser consolador, de consolar as mães, ele recebeu um choro tão doído de uma delas, mas tão doído, Chico, perdi meu filho, e agora? Né? E todo mundo parou para ouvir o que Chico ia dizer. Ele não disse nada naquele momento, ele foi lá e abraçou. Só abraçou. E aí perguntaram para ele, mas você tem tanta coisa boa para dizer, por que você não disse uma palavra? Porque ela só precisava de um abraço naquele momento. Isso é legal para nós, espíritas, também lembrarmos que estamos numa doutrina consoladora e que não precisamos ser inconvenientes, né, desrespeitando a dor do outro, porque a gente não sabe em que fase a gente está. Se a pessoa está na fase da aceitação ou da revolta, ou como você disse a primeira, né, da barganha, a gente não sabe. Né? Então, eu nós, acho que sobretudo, antes de sermos espíritas, nós precisamos ser humanos. sim. Né? Eu acho que independente da fase, eu tenho uma frase minha que eu não cobro royalty, tá? Que bom. Eu digo, estou aqui. Independente da fase, Sim. estou aqui. Porque o que a pessoa mais precisa é de uma parceria incondicional. Então eu falo, estou aqui. Justamente. Né? Ser disponível, né? Sim, estou Muito junto. legal. Qual é a última fase agora? A última não, né? Na é última a quarta. não, né? você já está acelerando. A Não, gente não, vai para a não. depressão agora. Isso, então, são É a quarta. fase. A quarta é da depressão. É a fase mais preocupante. Sim, né? Porque é a fase que a pessoa precisa realmente buscar ajuda profissional. Na depressão, você experimenta sentimento de anedonia, que é ausência de prazer, nada tem graça, não é? Na depressão, você experimenta apatia,
que é vontade de não fazer nada. Você acorda e pensa, ai, trabalhar para quê? Tomar banho para quê? Comer para quê? Se todo mundo vai morrer mesmo, né? Desculpa, tem uma pergunta super interessante sobre o que você está falando agora, então Deusa. pergunta. E quando perdemos um filho em vida porque ele não sente vontade de viver? Meu luto não passa. Que é aquele caso da Adriana Arruda, que apareceu essa pergunta para completar o que ela tinha dito. Então, Adriana, se o seu filho está aí, ele não morreu. Se ele não morreu e você está junto, você sempre vai poder fazer algo que esteja ao seu alcance. Então, a melhor maneira de ajudá-lo é percebendo o seu próprio limite, entendeu? Porque, de repente, ele veio através de você, né? Ele é um filho de Deus que está seu filho. Ele veio através de você para aprender um monte de coisas com você. E você está dando o seu melhor, está fazendo o seu melhor. Mas, de repente, esse espírito, ele tem uma demanda além daquilo que você pode oferecer. E aí é um problema dele, não é seu. Você deve fazer tudo que esteja ao seu alcance para ajudá-lo, para trazê-lo para a vida, mas o resto é com ele, tá bom? No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, os Espíritos nos ensinam que nós devemos fazer de tudo para conduzir esse espírito, mas se ele resolver tomar outro rumo, assumir outra escolha, outra atitude, outro comportamento, a gente vai ficar chateado e triste, né? Porque a gente ama, mas a consciência tranquila. Então, eu acho mais interessante você aceitar que é um processo dele, tá? E ficar só na retaguarda, né? Se você estiver pensando assim, mas ela está falando isso, mas ela não sabe. Eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu sou mãe, eu tive 3 filhos, um deles já desencarnado, Rafael, faria 29 anos agora, dia 21, e eu trabalho há 20 anos com pessoas que estão vivendo perdas. Então, eu sei mais ou menos como que é isso. Estou te dando essa dica, tá bom? A vida dele é dele e a sua história é sua. Mesmo você sendo mãe, né? Você não pode assumir a responsabilidade daquilo que ele deveria, daquilo que ele poderia. Você pode fazer só a sua parte. E ficar bem contente e grata a Deus pela oportunidade de ter contribuído. Se ele não fez aquilo que você imaginava, aquilo que você esperava, isso é demanda sua. Ele tem demandas que você não vai dar conta, são dele, entendeu? Ela agradece imensamente, ela diz que toma até medicamentos aqui há 15 anos por ter depressão. E há uma outra pessoa aqui dizendo assim... Deusa, está doendo muito, a Valdirene, né? Está doendo muito, minha mãe faleceu há um mês, né? O pessoal aqui agradecendo, dizendo que há até um sentimento de impotência nisso tudo, né? Nesse sentimento do luto. Sem dúvida. A fase da surpresa, ela é basicamente de impotência. Então, e a fase da revolta também, né? Para Valdirene, olha só, um mês, querida, está muito recente, sua mãe acabou de partir, né? Então, é natural que você experimente essa dor, que você a vivencie e que você valide seu luto, viu? Fale dele, chore, porque chorar de saudade não faz mal, tá bom? Converse com a foto da sua mãe, ore por ela e converse com ela para que na hora que ela se adapte, que ela esteja lá bem instaladinha e tudo bem, para ela dar um sinal para você. Faz isso, viu? Não vai fazer mal para ela. Eu fiz isso com minha mãe. Semana passada fez 1 ano que minha mãe partiu. Todo dia eu pegava a foto dela, igual eu fazia com meu filho, né? Olha, te amo, você desencarnou, você está no plano espiritual, você vai se adaptar. Eu imagino que não vai ser fácil para você, para mim também não está sendo. Na hora que você tiver tudo bem aí, não quero criar problema para você, tá? Mas na hora que tiver tudo bem, que for possível, vem me dar um alô. E ela veio. Ai, foi bem legal. Um dia eu conto para vocês, que é meio longuinho, tá? Muito bom. Qual que é a outra fase? Tem mais fase? Depois da fase da depressão, sim. A fase da aceitação,
De cada 10 pacientes que eu atendo, 10 falam, eu não vou aceitar nunca. Certo. Por quê? Porque a pessoa associa aceitar com achar bom. Entendeu? ou que porque, bom, porque morreu, tudo bem. Não, ou porque não tá dando valor àquilo, né? Aceitar significa você ponderar o que você pode mudar, o que você não pode mudar e transitar entre esses dois polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Você conseguir, entendeu? Porque tem gente que quer conseguir igual o Chico Xavier, igual a Madre Teresa, né? Além Então, da conta deles, né? igual você consegue. Então, como que é esse processo de aceitação? Você começa a emparelhar situações referentes ao ocorrido, falas, avaliar contingências, mais ou menos assim, ó. Você pensa, puxa vida, minha mãe, né, podia estar aqui. Aí depois você pensa assim, não, gente, mas ela estava sofrendo muito, meu Deus, ela estava com muita dor. Nossa, então foi melhor, graças a Deus, ai, que bom. Entendeu? Então é um processo assim. E a minha pergunta, perdão, Zilda. Vai. A minha pergunta em relação à aceitação é se há recaída depois de anos, por exemplo, se pode haver essa recaída depois da aceitação. Quer dizer, eu aceitei, mas como uma dependência, né, que fica no passado, meio que mal resolvida, e isso voltar à tona no futuro. Isso geralmente acontece, aparece bastante para você, Deusa? Sim, aparece, mas olha só, o luto, ele precisa ser elaborado. Tá, eu quero olhar para você e quero olhar para ela também. Vai. E quero olhar para você que está aí também. Olha só, o luto, ele precisa ser elaborado. Se ele não foi elaborado na sua totalidade, se ficou um pontinho, independente de qual pontinho seja, sem elaborar, ele vai aparecer num outro momento. Entendeu? Às vezes num outro luto. Por exemplo, seu marido morre, aí você tá lá impactada, resolve tudo, corre com tudo, não tem tempo. E aí você atropela aquele luto. E aí, daqui um ano, sei lá, morre uma amiga. E aí tudo que você não chorou na morte do seu marido, tudo que você vai chorar, e as pessoas vão falar assim, gente, mas o marido dela morreu, ela ficou normal, e essa pessoa morreu, ela tá desse jeito, que loucura, entende? Entendi. É porque tem um resquício. Que tipo de fatores poderiam dificultar a elaboração do luto? Por exemplo, pessoas que morrem de acidente e aí a família não pode ver o corpo. O caixão é lacrado. lacrado. Então, isso é Lembra do acidente da TAM? O último? Sim, Não, da sim. TAM não. Do Eduardo Campos. Sim. Lembra? Sim. Então, eu atendi os familiares do comandante. Então, a pessoa ficava perguntando assim, mas e como que eu sei que ele estava lá? Como que eu sei que ali era o corpo dele? Né? Só tava o caixão. Sem a última imagem. E se ele não morreu? E se ele de repente aparecer? Isso aí é uma negação, então, ou não? Não. É uma dificuldade de aceitar a parte irreversível, tá. né? Às vezes eu até brinco que tem gente até hoje esperando o Ulisses Guimarães voltar. Verdade. Né? Verdade. Porque não encontrou o corpo. Claro, né? teve um luto não elaborado coletivo. Sim. E como ele foi uma figura significativa, fica aquela coisa meio enigmática, sabe? Igual o homem pisar na lua, né? Sim. As pessoas Tem falam, gente que não sei lá, de acredita. repente não pisou. Então a gente fica pensando, será que meio o São cara, Tomé, né? A de gente repente, precisa né? ver para sentir e aceitar. Deusa, nós temos que voltar, fazer Voltar outro pra programa. onde? Fazer outro programa. Porque, Jesus olha lá, a amado. Regina já falou assim, 1 minuto. Ai, Senhor. Se Mas eu, vira então, num minuto. Você vai voltar. Então Falar um pouco mais sobre isso, porque é interessante. Vou voltar. Para as pessoas, Combinado. né, trabalharem melhor essa situação. Porque Sim. todos vamos morrer, então todos vamos ter que passar, né? Sim. Os familiares vão morrer, nós vamos passar pelo luto. Nós vamos morrer, os nossos familiares vão passar pelo luto, né? Então é isso. Você está me dando uma ideia para o meu programa de segunda, de Então, repente pronto. eu vou mudar o versículo, né? Então, pronto. E vamos embora. Olha só que tristeza que a gente vai embora. Vamos embora. Na próxima quinta-feira estamos de volta. Nós prometemos trazer novamente Deus e Samu para falar um pouco mais sobre esse tema.
Muito obrigada, Deusa. Eu por vou hora. sair daqui, gente, hoje à noite eu tenho uma palestra no Centro Maria de Betânia, que fica no Limão, na Avenida Petrônio Portela, 1637, tá bom? Se você quiser ir lá, vou falar de luto lá Muito hoje. bom. Obrigado, Raquel. Obrigada, Gilda. Obrigada, Deusa, Obrigada por ter a vocês. vindo, por ter contribuído. Até a próxima semana. Até quinta, se Deus quiser. Tchau.